Uma mega operação da Polícia Federal contra o garimpo mira empresário da aviação no Pará. Essa foi a manchete do jornal Folha de São Paulo do último domingo. A notícia que ganhou destaque na imprensa fala sobre a ação de policiais federais, fiscais do IBAMA e militares da Marinha e do Exército, que fechou o garimpo do empresário Armando Amâncio da Silva, com destruição de equipamentos e explosão de pista de pouso. Foram apreendidas também aeronaves. Essas ações fazem parte da Operação Ouro Frio, que investiga a extração e o comércio ilegal de ouro no Pará. E essa ação faz parte da Operação Verde Brasil 2, coordenada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, contra ilícitos ambientais na Amazônia. Mas a gente vai jogar um olhar crítico agora sobre essa notícia com o jornalista Lúcio Flávio Pinto, sociólogo, ele que mora no Pará, é um dos jornalistas mais premiados do Brasil, já ganhou vários prêmios ESSO, uma coleção. Vladimir Herzog, Colombo d'Oro pela Patti, uma das altas honrarias no jornalismo italiano, concedida inclusive pela ONG Archivio di Sarno, por contribuir para o combate às injustiças sociais e à violação dos direitos humanos. Ganhou também o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa, outorgado pelo Comitê to Protect Journalists de Nova York, aqueles profissionais que enfrentam autoritarismo e perseguições, e foi considerado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras como um dos jornalistas mais importantes do mundo. Ele é o único selecionado no Brasil para essa honraria. Escreveu vários livros sobre a Amazônia. Se eu ficar aqui falando sobre a trajetória do Lúcio Flávio, a gente vai ter a entrevista inteira, o programa inteiro. É uma honra aqui recebê-lo, Lúcio Flávio. Muito prazer em falar com você novamente. Maior honra para mim é esse tapete vermelho verbal que eu acabo de ser estendido na minha frente. Muito obrigado pela sua generosidade. Imagina, isso aqui é apenas uma pequena parte do seu currículo. E é uma honra mesmo, Lúcio. Agora, vamos falar dessa operação, né, Verde Brasil 2, que teve como foco aí esse empresário no Pará. Você que é profundo conhecedor aí da Amazônia, como é que você está vendo essa operação, hein, Flávio? Bom, a primeira pergunta não é por que apreenderam esse garimpo ilegal, é por que não fizeram isso antes, né? Há 4 décadas ele está lá dentro de uma área que em 2008 se tornou uma reserva biológica, uma rebio do estado do Pará, na margem esquerda do Rio Amazonas. Então, a pergunta que está sendo feita é por que um governo que em 2019 estimulou os garimpeiros e os madeireiros a entrar na floresta, destruir, estabelecer atividades produtivas em áreas que deveriam ser de conservação ambiental, hoje, um ano depois, está reprimindo esses mesmos garimpos que se expandiram com o estímulo do próprio presidente da República. Todos devem se lembrar que no ano passado, os madeireiros na região oeste do Pará, ao longo da estrada da BR-163, Santarém-Cuiabá, que hoje é o principal escoamento de grãos pela Amazônia, vindo do centro-oeste, principalmente de Mato Grosso, porque eles fizeram o Dia do Fogo. Eles fizeram o Dia do Fogo. Hoje o fogo já está sendo visto na sua dimensão destrutiva, mas eles fizeram. E quando a polícia, acionada pelo IBAMA, que a partir daí começou a ser desmontado, foi lá para incriminar, porque é crime, eles disseram, não, o presidente que disse que a gente foi liberado. Então, essas contradições mostram, primeiro, nós não temos um planejamento mais no Brasil. O futuro é o dia seguinte, o passado é o dia anterior. Não tem mais plano de governo. Há um orçamento, quando muito, um orçamento-programa. Então, não tem planejamento. E então, o governo segue em zigue-zague. E zigue-zague na Amazônia é uma atitude insensata, porque você estimula uma destruição, ela vem, e veio em 2019, e veio mais forte em 2020, apesar da tentativa de parecer que você estava combatendo, e você não consegue compreender o que acontece na Amazônia pensando apenas na Amazônia e no Brasil. Ela acontece em função de repercussões internacionais. Hoje, por exemplo, nós temos uma coisa que nunca houve antes, garimpo de manganês. O manganês, que é utilizado em combinação com ferro para produzir aço,
ele tem uma volumetria muito grande, ele não é medido por gramas como o ouro, ele é medido por milhares de toneladas. E a Polícia Federal já fez várias apreensões de caminhões transportando manganês ilegal. Por que se transporta, por exemplo, um navio, ele precisa que pelo menos 500 caminhões levem manganês ao porto de embarque, que fica próximo a Belém, para ser rentável. 500 viagens de caminhão que vão com manganês, com carga de ida, mas não tem carga de retorno. Por que esse absurdo está acontecendo? Porque o preço está alto. A mesma coisa com o ouro. Com a pandemia da Covid-19, as pessoas, as empresas, os governos procuram uma maneira de segurar o valor da moeda. E hoje, uma das reservas de valor monetário é o ouro, o depósito de ouro. É bom lembrar que, em 1980, começou o grande garimpo de Serra Pelada, talvez o mais impressionante garimpo de ouro do mundo, que levou para lá 80 mil garimpeiros, e o governo, pela primeira vez na história da garimpagem, que é antiquíssima, né? A garimpagem é milenar, de ouro. Pela primeira vez, o governo interveio na área do garimpo, que é um garimpo concentrado com tal a riqueza do veio, interveio, nomeou o interventor, que era o tenente-coronel Curió, que é Sebastião Rodrigues de Moro, o nome verdadeiro dele, que ele ocultou durante muito tempo. Não podia entrar mulher, não podia entrar bebida, hasteava-se a bandeira nacional todo dia como se fosse um quartel, porque o governo reuniu esse ouro e, como ele não tinha mais reservas monetárias, ele colocou o ouro para lastrear suas operações internacionais. E hoje nós estamos vendo uma situação parecida. O governo do Bolsonaro queria simplesmente aumentar a produção a qualquer custo, por isso estimulou os garimpos, surgiram garimpos, mas na nova fase não é mais o garimpeiro autônomo individual, é um garimpeiro quase como um empregado do grande capital, porque a gente vê nessa operação da Polícia Federal máquinas caríssimas sendo queimadas, destruídas, e isso é um capital que não tem um garimpeiro, não é do garimpeiro. E aí nós, em vez de termos a velha lavra garimpeira, nós temos uma lavra clandestina empresarial. Hoje, a maior parte dos garimpos não é mais lavra garimpeira, embora o garimpo se apresente como garimpo, é lavra empresarial. E esse cidadão, o Amâncio, lá do garimpo do Maicuru, ele está lá há 4 décadas, ele formou uma empresa, ele tem uma frota de aviões, que foi apreendida agora, uma frota de aviões que ele fez porque ele tinha uma mentalidade um pouco mais avançada do que os garimpeiros tradicionais, e ele formou uma empresa de aviação com 27 aviões, uma das maiores empresas de transporte de teco-teco que tem na região. E ele deve ter ficado surpreso. Por que eu fiz que agora fui preso, aprenderam, dinamitaram? Ele estava lá, sempre esteve. Então, mudou, foi a motivação. Exato. Agora, o que tem por trás, né, por exemplo, dessa operação? Alguns interesses também externos? O governo percebeu o seguinte, embora a gente tenha que entender o governo Bolsonaro, ideologia à parte, pela sua irracionalidade. Ele é um governo irracional e ele se move pelas crises, pelo caos. Então, o que aconteceu? No ano passado, ele achava que vamos liberar tudo para que o que interessa é produzir, passar a boiada, como disse o ministro do Meio Ambiente, passar a boiada. O que significa passar a boiada? Sem legislação de contenção. Só que o setor produtivo, e hoje o minério de ferro é o segundo produto de exportação, e 60% dele vai para a China, as empresas ficaram assustadas. Não vamos entrar aí, as empresas internacionais, as grandes empresas. Não vamos entrar porque não tem garantia do contrato, não tem relação estável, não tem regra definida. Aí o governo recuou. Então ele quer atrair a empresa privada e usou esse caso e alguns outros para demonstrar que ele realmente vai garantir que o capital não vai ser prejudicado, que os contratos vão ser respeitados. Embora nessa dinâmica dele anômala, o presidente, a China hoje investe 4 vezes mais do que os Estados Unidos no Brasil, ela é que mais compra do Brasil, ela é que mais dá saldo de divisas para o Brasil, aí o presidente vai e diz que vai ficar do lado dos Estados Unidos. Então, acho que o setor produtivo nacional, que hoje é um setor internacionalizado,
ele fica com uma situação incrível, porque ele quer acreditar que o governo vai promover, mas no dia seguinte o presidente diz uma coisa que não tem nada a ver. E aí vem o general Mourão, que hoje ele é o vice-rei da Amazônia, nomeado pelo Bolsonaro, e aí tenta acertar as arestas, mas na mesma direção. Então, há uma perplexidade hoje no mundo. Por isso, o Brasil pode perder a participação na OCDE, o Brasil pode perder o acordo do Mercosul com o mercado europeu, porque o presidente ele segue em zigue-zague. Então, o interesse é trazer empresas estrangeiras para a área de mineração, para que a área de mineração se desenvolva, que o Brasil tem recursos minerais, sobretudo o Pará. O Pará ele tem uma formação geológica parecida com a da África do Sul, uma das maiores produtoras de minério do mundo, e da Austrália, que ainda é o maior produtor de minério de ferro do mundo. E o Brasil é apenas o país que mais vende para o mercado interoceânico do mundo. Então, é uma complexidade. O presidente não pode raciocinar como ele está, por exemplo, ele raciocinou em relação à eleição americana. Ele disse: eu quero que o presidente Trump ganhe, mas ele não é torcedor de futebol, ele não pode fazer uma aposta pessoal, individual. Ele é o chefe de Estado. E para o Estado brasileiro não interessa isso. Então, nós estamos vivendo nessa época da pandemia uma situação em que uma coisa que é visível, nós não temos líder, nós não temos guia. Então, a gente vê esse aprisionamento da Polícia Federal, as atitudes até contraditórias da Polícia Federal. Ela faz uma coisa, ela faz outra, porque uma ala da Polícia Federal recebe o comando do presidente, outra ala é contra o presidente. Então, o Brasil está num momento extremamente difícil e a Amazônia sofre terrivelmente com isso, né? Sim. E, Lúcio, bom, pela tua experiência, enfim, no jornalismo brasileiro, está falando que realmente estamos sem um líder, né? E aí a gente lembra de alguns líderes do passado, a gente lembra, por exemplo, de Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, enfim, vários outros, enfim, Brizola, Leonel Brizola, e o nível caiu imensamente, né? O nível, né, desses líderes políticos. E eu queria que você falasse, você até numa conversa falou para mim, poxa, estamos em voo cego. É isso, né, Lúcio? Hoje, aqui no Brasil, com, enfim, dinheiro sendo achado aí na cueca, enfim, fala do nível rastaquera que a gente está. Até o negócio da cueca tem um aspecto que se passou por cima, mas existe. Ele sujou o dinheiro. Logo, quem vai limpar esse dinheiro de fezes que estavam no dinheiro? Será que alguém vai limpar? Se não limpou, ele destruiu a moeda. É crime destruir moeda. É crime. Eu me lembro quando eu cobri a primeira eleição, eu tinha 16 anos, em 1966, e a mesa de apuração era uma mesa só, comprida, com os juízes e os mesários e o representante dos partidos na mesma mesa. Dava tudo isso numa mesa só, né? E eu era menino, né? Estava do lado da juíza, que me colocou maternalmente do lado dela, e veio um candidato a vereador e coloca um dinheiro no meu bolso e diz: pega esse dinheiro e conta meus votos. Aí eu olhei para ele, tirei o dinheiro do bolso, rasguei o dinheiro, para mostrar para ele que ele não ia me corromper. Aí a juíza disse: meu filho, não faça isso, porque eu vou ter que prender, porque você está destruindo a moeda. Aí chamou: ei, ajudante, vem cá, cola tudo isso para não ter que prender o rapaz. Ela viu errado as coisas, mas ela viu um crime. Eu nasci em 1949 e em 1950 meu pai, que tinha 25 anos, era o secretário da prefeitura de Santarém, que na época era a terceira maior cidade da Amazônia, a segunda do Pará. E veio o Getúlio, na campanha de 50, percorreu o Brasil inteiro num DC-3, avião de 2 motores, a hélice, né? Que não tinha piloto automático, o piloto tinha que ficar com manche o tempo todo. E era um avião incrível, mas ele veio pelo Brasil inteiro nesse aviãozinho. E em 50 parou em Belém, em Santarém. Então ele passou em Belém, Santarém, Marabá no Pará, Manaus. Foi todo o Brasil, todas as capitais e algumas cidades a mais. E lá em Santarém ele foi saudado pelo meu pai, que era o único, só havia um secretário na prefeitura. O prefeito não falava, porque o prefeito era muito tímido. E o papai era que fazia o discurso, e por isso o apelido dele era papagaio de prefeito. E ele fez o seguinte, ele disse para o presidente: presidente, se o senhor se eleger, nós só queremos uma reivindicação, que a gente possa industrializar a juta.
A juta tinha sido introduzida pelos japoneses na década de 20 na região. E a região do Baixo Amazonas só produzia a juta, a malva, a fibra, não industrializava. E com isso perdia muito dinheiro. Aí o Getúlio deu um bilhete, escreveu: se eu me eleger, me procure, e deu para o meu pai. Aí ele se elegeu, né, depois de ter sido ditador, depois de ter passado o exílio, autoexilado em São Borja, no extremo do Rio Grande do Sul. Ele se elegeu. E meu pai mandou o bilhete para ele, o cartão. E ele marcou uma audiência, primeiro no Palácio de Petrópolis, em Petrópolis, Palácio Rio Negro, em Petrópolis, e depois no Catete. Ele cumpriu a palavra que ele tinha dado a um moleque lá de Santarém. E a fábrica saiu com importação de máquinas, com o financiamento do Banco do Brasil. Por isso, meu pai se tornou getulista extremo, que fundou o PTB em Santarém, se elegeu deputado estadual, e em 54 ele iria batizar, olha só, o presidente da República ia batizar o filho do cabo eleitoral de Santarém. Aí ele se suicidou, infelizmente ele se suicidou, né? Foi o único presidente brasileiro que fez isso, né? E no Chile foram só 2. E meu pai foi a São Borja para o enterro. Na volta, em agosto de 54, né? Na volta ele passou no Rio, que não era a capital federal, e trouxe um disquinho com a carta-testamento do que o Getúlio deixou antes de se suicidar. E era um disquinho em que o locutor imitava a voz do Getúlio no gauchês, que ele falava em gauchês. E o papai passou para todo mundo ouvir. Quando ele percebeu, eu estava repetindo a famosa carta, né? Como o locutor dizia: mais uma vez, o povo, principalmente os humildes, mais uma vez, o povo, principalmente os humildes, aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. No final, fui eleito pelo povo e, neste momento, passo à história. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me insultam, combatem. Não me combatem, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a ser, como sempre fui, defender, como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Aí segue uma carta maravilhosa, um documento. E você decorou, Flávio, essa carta do testamento do Getúlio Vargas? Você tinha quantos anos? Um mês antes dos 5 anos, né? Eu me tornei o primeiro getulista pós-Getúlio. E o mais novo getulista. Um mês antes dos 5 anos. Nossa, 10 anos, você tinha 4 anos. Não, você era realmente um menino prodígio, né? Aos 10 anos, eu distribuía a espada do lote na campanha de 60 para presidente da República e brigava com os moleques que distribuíam a vassoura do Jânio Quadros, que era adversário do lote. Então, a ditadura de 64, ela ceifou o que de bom plantou a Constituinte e a Constituição de 46. Então, ela ceifou vocações para a política, vocações para a vida pública, que foram perseguidas por pensar, né? Então, hoje, essa falta de dirigentes ela é típica de um país que passou por um período de ditadura com muita censura, com muita repressão, né? Então, o líder, o grande líder, não é imaculado. Ele tem contradições, mas ele toma a decisão certa, no momento certo, né? O Getúlio tomou a decisão certa na Segunda Guerra Mundial, que havia o grupo do governo do Estado Novo pró-Alemanha, havia o grupo pró-Estados Unidos. Ele aderiu aos Estados Unidos, mas com uma condição. Saía a hidrelétrica de Paulo Afonso, saía a primeira siderúrgica, a usina de Volta Redonda, e os Estados Unidos dá apoio para a produção de borracha na Amazônia, inclusive criando um serviço, como era o CESP, o melhor serviço de saúde foi criado graças à Segunda Guerra Mundial. Então, o Getúlio, no momento certo, ele tomou a decisão certa, mesmo com todos os erros da repressão totalitária do Estado Novo. A entrega da Olga Benário também, né? A Olga Benário, né? Mas o Prestes depois ficou do lado dele. Exato, exato. Bom, eu gostaria de conversar com você mais tempo, Flávio. Só para a gente encerrar, ainda lembrando do Pará e falando dessa ligação da política Bolsonaro, a gente lembra aí desse episódio lamentável da Havan,
né, onde muitas pessoas, uma multidão foi até a loja, né, exatamente o Círio de Nazaré foi interrompido, mas teve essa aglomeração do mesmo jeito. Eu queria saber também o teu olhar em relação a esse episódio, né? A gente sabe que o Luciano Hang é uma pessoa que é bolsonarista, né? Inescrupuloso, não quer saber de sentimentos, ele quer saber de dinheiro. Então, ele programou a inauguração da loja, que é uma das coisas mais feias da arquitetura de Belém, hoje, para a inauguração na véspera do Círio. O Círio é uma procissão religiosa que reúne de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Alguns falam em 2 milhões. Não poderia, se fizesse uma coisa dessa, seria uma hecatombe com a Covid. Não pôde, mas se reuniram 100 mil, 10%, 5% da frequência. Mas a ânsia de comprar, a ânsia de consumir, a ânsia de festejar, que é típica do Círio, que é considerado uma festa maior do que o Natal para o Pará, e se gasta mais no Círio para comida, roupa, comprar roupa para a festa, do que no Natal. Então, ele fez maldosamente, inescrupulosamente, na véspera do Círio, para pegar essa ânsia, para faturar, para usar o marketing para atrair isso, e conseguiu. E ele foi para a loja com milhares de pessoas se aglomerando na frente, e ele corria na vitrine de vidro, batendo na vitrine, gritando, obrigado, obrigado. E em seguida foi embora e gravou mais um vídeo na frente do jatinho dele. Então, ele deveria ter sido preso, porque ele contrariou não só a norma federal, como a estadual e a municipal, que não querem ajuntamento. E não aconteceu nada. E ele disse que foi o melhor faturamento que ele já teve numa inauguração de loja. Esse é o Brasil do Bolsonaro. Perfeito. Bom, Lúcio, a gente volta a falar depois com você também sobre eleições, sobre política agora nas eleições municipais, mas a gente já chegou no final aqui do tempo e eu quero te agradecer demais aqui a sua participação. Muito obrigada, viu, Lúcio? Obrigado, muito obrigado e obrigado aos ouvintes e telespectadores da rádio e da TV. Obrigado. Obrigada. Falamos aqui com o Lúcio Flávio Pinto, ele que é sociólogo e jornalista. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.